Olá pessoal, nosso Câmara Aberta esta semana está sendo diferente. Nós estamos recebendo professores especialistas na preparação para o Enem. Produzimos programas especiais para auxiliar o estudante que vai fazer as provas. Hoje é dia de aprender mais sobre biologia. Então vamos juntos assistir a essa aula do professor Sérgio Mala. Roda a vinheta e vamos estudar. Queridíssimos alunos, na reta final do Enem 2014, eu não poderia deixar de estar junto com vocês. Um ano árduo de muito trabalho, de muito estudo, pesquisa e de integrar o conhecimento aos fatos do cotidiano. Então, hoje eu irei dar para vocês algumas dicas fantásticas sobre o que podemos esperar do Enem 2014. Primeiramente, eu vou falar sobre embriologia. Embriologia é tema recorrente no Enem. É um tema que aborda desde a formação dos gametas, a fecundação, o desenvolvimento embrionário até a dequitação ou parto. É necessário que você esteja antenado que o nosso estudo não é apenas de embriologia humana, até porque nós temos como modelo a embriologia do anfioxo, aquele animalzinho protocordado que nós estudamos sempre para mostrar o modelo significativo desse organismo e aí extrapolar para as outras espécies. É necessário que você lembre que a gametogênese masculina e gametogênese feminina têm as mesmas etapas, porém têm as suas diferenças. Por exemplo, a gametogênese masculina tem a fase de multiplicação, de crescimento, de proliferativa ou germinação e, por último, a espermiogênese. A feminina só não tem a última fase, uma vez que ela não precisa sofrer as profundas modificações morfofisiológicas que ocorrem com o espermatozoide. Porém, se a multiplicação no homem ocorre na pré-puberdade e dura toda a vida sexual, lembrar que as mulheres já nascem com todos os seus ovócitos prontos. E uma vez que ela nasce com todos os seus ovócitos prontos, ela não vai precisar fazer a última fase, que é a de diferenciação. A fase do crescimento no homem, ela é bem rápida, porque o espermatozoide não precisa acumular vitelo, já que o vitelo vai ser acumulado pelo óvulo. Portanto, você conclui aí que o óvulo tem uma fase de crescimento longa para acumular bastante vitelo. A terceira fase, que é a proliferativa, tem algo bastante interessante. Nos meninos, quando inicia a pré-puberdade, que ele inicia esse processo de gametogênese, diferentemente da mulher, como já foi falado, que inicia na vida uterina, o que é que ocorre? Os meninos começam a fase de multiplicação, crescimento rápido e entram na fase proliferativa ou germinação. Daí sofre a meiose 1, formando espermatócitos secundários, depois a meiose 2, formando as espermátides. As espermátides vão sofrer as profundas modificações, que nós chamamos de espermiogênese, e aí os espermatozoides já estarão prontos. Portanto, eu posso concluir que aos 11 anos de idade, por volta dessa idade aí, os meninos já estariam prontos biologicamente para serem pais. Porém, psicologicamente, acreditamos que não. Mas isso é uma outra conversa. Já as meninas, elas nascem com todos os seus ovócitos primários, mas esses ovócitos foram estimulados pelo hormônio materno. Uma vez que elas nascem, o que é que nós devemos fazer? Não tem o hormônio, então ela para. Quando chega por volta dos 11, 12 anos, que vem a menarca, que é a primeira menstruação, esses hormônios agora voltarão a estimular os ovários, fazendo com que ele comece o processo de divisão. Sofre a meiose 1 e, ao iniciar a meiose 2, é interrompida. E eu vou dizer para vocês, a meiose 2 só irá terminar se o espermatozoide fecundar o óvulo. Portanto, é necessário a conjunção desses dois gametas para que o processo ocorra. Feito isso, forma-se o zigoto e aí é só acompanhar aquelas fases que nós falamos muito em sala de aula. Maria Bonita, grande nordestina, oxente. Maria é mórula, bonita é blástula, grande é gástrula, nordestina é neurula, o oxente é organogênese. Outra coisa que interessa vocês saberem é que o período que vai da primeira divisão até o terceiro mês, nós chamamos de período embrionário. Depois do terceiro mês, nós teremos feto imaturo, até chegar
a dequitação ou parto, que é o feto maduro. Mas também temos coisas bastante interessantes para falar sobre embriologia, principalmente essas mais quentes, Por exemplo, nós vamos falar para vocês sobre os métodos anticoncepcionais. É papel do Enem esclarecer para a sociedade, principalmente vocês adolescentes, do papel da prevenção de uma gravidez indesejada. Uma vez que, como falamos anteriormente, vocês estarão prontos de forma biológica para serem pais e mães, porém psicológica, social e dentro da nossa cultura, vocês ainda não estão preparados. Portanto, os métodos anticoncepcionais são bastante interessantes. E quais são esses métodos? Os métodos anticoncepcionais que nós iremos falar são os mais tradicionais, os métodos de barreira. Os métodos de barreira, eles vão impedir que o espermatozoide entre em contato com o óvulo. O mais famoso de todos é o método chamado de preservativo masculino. O preservativo masculino, ele foi utilizado primeiramente quando surgiu para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, já que quando ele surgiu na Europa, não se tinha muita preocupação em evitar a gravidez, uma vez que a população humana ainda era muito pequena, tinha espaço para todos e a natalidade era incentivada. Temos também a camisinha feminina, que é do mesmo funcionamento que a masculina, tem que ser colocada, é uma estrutura de látex que tem que estar lubrificada para que ocorra o impedimento da passagem do espermatozoide para que ele atinja o óvulo. E esses dois métodos são os métodos mais eficazes para garantir também as doenças sexualmente transmissíveis que falaremos posteriormente. Nós temos também os métodos chamados de métodos hormonais. Nós temos a pílula diária, que pode ser monofásica ou trifásica, a pílula do dia seguinte, que chamam de pílula do arrependimento, né? Quando você tem uma relação sexual e há algum acidente ou fez um sexo sem prevenção, você pode usar a mão dessa pílula, só que tem que se usar com parcimônia, porque se você usa exageradamente, ela vai perder a eficácia e vai provocar sérios transtornos hormonais em você. E uma outra maneira que se usa para que se evitar através da barreira é o diafragma e também o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Nós temos os métodos também ainda hormonais, que são os tubetes, que são os implantes, e hoje os adesivos, além das injeções mensais ou trimestrais. Os métodos mais radicais são os métodos cirúrgicos. Existem dois grandes métodos cirúrgicos, a vasectomia ou deferectomia para o homem e a laqueadura para as mulheres. Porém, a igreja, dentro dessa estrutura do Enem, de pegar toda a sociedade e trazer para que se discuta o que permeia a sociedade em termos culturais, ele só permite que você faça os seguintes métodos. Por exemplo, a tabelinha, que consiste em você, através de contas, saber o dia fértil e evitar, durante aquelas semanas, as relações sexuais. Um outro método que ele permite é a temperatura basal. Consiste na mulher regular a sua temperatura e diariamente ir anotando a temperatura, e quando ela tiver o aumento de meio a 1 grau, ela saber que ela provavelmente está ovulando e aí ela evitar a relação sexual. E um terceiro método também que é permitido é o muco cervical. Quando a mulher se prepara para chegar próximo à ovulação, ela começa a produzir um muco, esse muco é bastante espesso, e esse muco é uma evidência que ela está se preparando para ser fecundada. Então, se ela, ao acordar, colocar a mão na entrada da cavidade vaginal e perceber que esse muco está bastante espesso, ela deve também evitar. Então, somando esses três, há uma certa eficácia. Porém, esses métodos que nós chamamos de métodos naturais, que são permitidos pela igreja, que não há contraindicação, eles têm baixíssima eficácia. Associado a isso, um método muito tradicional que se usa, mas com eficácia assim, muito baixa, é o método chamado de coitus interruptus, que consiste em você ter uma relação sexual normal, sem prevenção, porém, na hora da ejaculação, ejacular do lado de fora. Juntando todos esses métodos, usando eles com consciência, sendo os métodos hormonais utilizados sempre com acompanhamento médico, você estará se protegendo de uma gravidez indesejada e isso é de grande importância na construção da sua vida. O planejamento familiar é algo bastante interessante para que a gente tenha uma saúde mental, física e psicológica.
Nada que vem, principalmente uma grande responsabilidade de ter um filho, seria interessante se viesse sem ter todo esse preparo. Vamos falar agora de uma outra coisa, aproveitando o mote da embriologia. Vamos falar também de algo chamado de DST. São as famigeradas, são as doenças que ocorrem através do sexo, são as chamadas doenças sexualmente transmissíveis. E essas doenças, infelizmente, ela avança, ela agraça. Teve uma época que houve, digamos assim, uma diminuição dessa doença a partir do momento da AIDS, na década de 80, onde os ídolos da juventude morriam, faziam questão de expor o seu calvário e todo mundo se preocupou, as escolas também. Mas hoje em dia nós estamos vendo que está ocorrendo a recrudescência dessas doenças ou dessas doenças, não é? Então nós vamos falar de algumas DST. Por exemplo, DST causada por vírus. As DST causadas por vírus são bastante interessantes. Existe uma DST chamada de condiloma acuminado. Ocorre no homem. O condiloma acuminado é o que nós chamamos, basicamente, de crista de galo. Né? É uma doença, digamos assim, de pouca higiene, forma umas verrugas cutâneas, né? E que ela é altamente contagiosa. Na mulher, essa doença recebe o nome de HPV. É aí onde você vai se ligar. O HPV é uma doença que ela provoca câncer de colo do útero. E hoje nós temos uma vacinação que foi bastante controversa na sociedade, porque o planejamento do Ministério da Saúde falou que as pessoas, a partir dos 13 anos de idade, nesse ano, 15 anos vai ser a faixa do ano que vem, e depois começar a vacinar as meninas a partir dos 9 anos de idade. Essa vacina tem uma primeira dose, a segunda dose de reforço já foi dada, e a terceira dose vai ocorrer daqui a 1 ano. Porém, temos outra doença, as doenças causadas por bactérias. As doenças causadas por bactérias, por exemplo, nós teríamos a uretrite gonocócica, nós teríamos também uma doença chamada de gonorreia, que é chamada de pinga-pinga, que é uma doença que pode causar esterilidade no homem, e na mulher chama-se de bartolinite, inflama as glândulas da entrada da cavidade vaginal, conhecida também como glândulas de Bartholin. Temos ainda o cancro duro e o cancro mole. Temos também doenças causadas por protozoários. Uma doença causada por protozoário, ela é conhecida como tricomonas vaginalis. Causa na mulher um prurido vaginal intenso e uma leucorreia. Temos também as doenças causadas por fungos, que seria no caso a cândida, e por artrópodo. E aí você fica perguntando, doença sexualmente transmissível causada por artrópodo, professor? E eu digo a você, sim, uma doença chamada de Pityus pubis, também conhecido como jato. No mais, meu amigo, é você chegar com consciência na sua prova, fazer uma belíssima prova, escolher o melhor curso do SISU e ter sucesso. Um abraço. Segura aí um pouquinho, professor Sérgio, vamos fazer um intervalo. Tempo de tomar uma água, mas é bem rápido. Na sequência, continuamos essa aula de biologia. Até já! Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara Aberta está de volta esta semana com programas especiais para auxiliar o estudante que vai fazer as provas do Enem. Um reforço ótimo nessa reta final de preparação. Então vamos juntos continuar assistindo a aula de hoje sobre Biologia com o professor Sérgio Mala. Vamos falar agora para vocês, alunos que estão na reta final do nosso Enem 2014, de um assunto bastante palpitante. É mais uma vez interessante ressaltar que, além de toda a teoria, você tem que aplicá-la à vida. É assim a proposta do Enem, é assim a proposta desse novo ensino médio brasileiro, conhecido como ensino médio inovador. Ele quer que você, na sala de aula, veja um determinado conteúdo e traga esse conteúdo e consiga aplicá-lo ao seu dia a dia. E assim nós vamos trazer algo que permeia a nossa vida, que estamos nos encontrando com ele em quase todos os momentos dela. Vamos aqui, vamos falar sobre tecnologia do DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante, ela também é conhecida como a tecnologia que vai levar a mistura dos materiais genéticos de várias espécies, ou mesmo de uma única espécie, com a finalidade de melhoria das condições genéticas. Outrora, a humanidade fazia essa recombinação através de cruzamentos dirigidos. Por exemplo, se eu pegar um jumento que pertence a uma espécie chamada de Equus asinus e uma égua que pertence à espécie Equus cabalus e cruzar, vai nascer uma mula. Essa mula é um híbrido interespecífico, é um híbrido, ou seja, é o organismo formado da junção dessas duas espécies diferentes. Mas veja, a mula traz as melhores características do jumento e as melhores características da égua. É isso que nós queremos mostrar como melhoria da qualidade genética. Por exemplo, o gado girolanda. O gado Gi é um gado de corte, o gado holandês é um gado de leite. Se você junta os dois, você tem um girolanda, que é um gado que tem essas duas boas características. Um outro exemplo bastante interessante é o exemplo das abelhas africanizadas. As abelhas europeias, elas são dóceis, são fáceis de manejar, mas não produzem um mel de excelente qualidade. Já as africanas produzem um mel de excelente qualidade, no entanto, elas são intempestivas. De uma hora para outra, ela pode atacar animais, inclusive pessoas. Então, se você faz a hibridação dela, você obtém uma cepa de abelhas, uma abelha com, digamos, uma característica bem interessante. Produz um mel bem consistente como a abelha africana, porém, ela não é tão agressiva, né? Traz essa característica das abelhas europeias. E uma outra coisa interessante que vocês vão, digamos assim, sempre ouviram falar, talvez não saibam, tem até uma brincadeira sobre isso, que é o tal do Chester. Chester não existe, você vai dizer que eu nunca vi Chester, como é que ele existe, professor? Mas ele existe sim. O Chester é uma ave, digamos assim, desenvolvida a partir de um experimento genético cuja finalidade era você misturar dois grupos, os galináceos com meleágridas. Os meleágridas são o peru, os galináceos são as galinhas. Veja, a galinha tem a carne muito oleosa e o peru tem a carne muito seca. Mas a galinha é pequenininha e o peru era muito grande. Então, uma empresa brasileira fez um estudo de mercado e viu que não se estava comendo mais peru no Natal. Por quê? Porque as famílias brasileiras estão diminuindo, não é? Agora não é mais aquelas famílias de 20, 30 pessoas, são famílias bem menores e sempre sobrava isso, esse resto do peru. Então, eles trouxeram uma ave nobre, não é? Colocaram o nome de Chester, Chester é um nome de fantasia, pode ver que tem um R de registrado lá, e veio substituir justamente a galinha, que no Natal ninguém queria comer galeto, na noite de Natal, e o peru, que era algo que ia sobrar e até realmente no começo do ano ainda tinha peru sobrando lá. Então o Chester é mais uma vantagem, é mais, digamos assim, um ponto positivo da tecnologia do DNA. Porém, veja, Chester, mula, africanizada e girolanda são produtos de cruzamento. Mas como é que eu garanto que aquilo que eu estou, digamos, manipulando o gene vai dar certo? Aí eu vou ter que utilizar a tecnologia do DNA recombinante, como eu falei para vocês. Para isso, eu utilizo de algumas ferramentas. A primeira delas está escrita aqui no quadro, que são as endonucleases. Endonucleases são enzimas extraídas de bactéria
que tem a função de cortar o DNA em pontos específicos. A partir do momento que eu corto esse DNA, eu posso amplificá-lo utilizando para isso a PCR. PCR é replicação em cadeia de polimerase, onde eu amplifico a sequência desse DNA e foi uma das técnicas utilizadas para o projeto Genoma Humano. Uma vez que eu faço isso, eu posso ter essas três vertentes da tecnologia do DNA recombinante. O DNA fingerprint. O DNA fingerprint ou DNA impressão digital. O que significa isso? As nossas impressões digitais são únicas. Não é? Cada um tem, nem gêmeos univitelinos têm as mesmas impressões digitais. Então, dos 7 bilhões e 200 milhões de humanos que existem hoje no planeta, cada um tem sua própria impressão digital. Como também tem o seu próprio DNA. Só que esse DNA, ele guarda parentesco entre as pessoas que dispõem dessa mesma matriz genética. Então, se por acaso, por um acidente onde os corpos são calcinados e a gente consegue recuperar partes daquele DNA, eu posso identificar esse DNA. Hoje em dia, isso é muito utilizado para demandas judiciais, onde se quer, digamos, atestar paternidade, não é? A gente vai atrás, digamos, do suposto pai, faz com o filho o exame de DNA e tenta bater as 3 matrizes, a mãe, o pai e o filho. Quando nós fazemos, depois do corte, através das endonucleases, fazemos a eletroforese, nós vamos ter 3 padrões. Quando pegarmos esses padrões e vamos combinar o do menino com o da mãe. O menino com o da mãe vai ter um padrão X. E o menino vai ter algumas coisas que não vai bater com a mãe. Ele não é só filho da mãe, né? Ele também é filho do pai. Então, o que não bateu com a mãe, a gente vai ver com o suposto pai. Se bater, parabéns, papai, para criar o seu filho, né? Que o seu filho tem a sua matriz genética. Uma outra coisa bastante interessante é a clonagem. Veio para nós a clonagem de uma ovelha, que foi feita em 1996 e morreu precocemente em 2003 com todos os problemas de velhice, artrite, artrose, aterosclerose, catarata, casco fendido, queda do pelo, foi a famosa ovelha Dolly. Mas observem, se a ovelha Dolly chegaria num ponto de abate com 4 anos, então 6 anos foi que aconteceu isso com ela. Então, aos 4 anos, nós abateríamos a ovelha Dolly e iríamos consumir a sua carne. Por isso é que é interessante que você faça essa discussão aí nas suas escolas, nos seus estudos, qual é a intenção de clonar um humano? Quando nós clonamos um animal, quando nós clonamos uma planta, é porque ele tem algo para dar para a humanidade. Quando eu for clonar um humano, o humano ele é revestido de subjetividades. Então, o humano ele está vivendo de acordo com sua época. Não é? Nós não teríamos um aproveitamento disso. Agora, é importante saber que a clonagem pode ocorrer desde as espécies mais simples até as espécies de grande porte, como no caso da ovelha Dolly. E uma outra característica interessantíssima são os transgênicos. Vamos demistificar o que é um transgênico. O transgênico é quando eu tenho uma matriz genética e sobre essa matriz eu coloco genes de uma outra espécie que passa a funcionar naquela matriz. Por exemplo, eu tenho um coelho que acende no escuro. O que é isso, pelo amor de Deus? Olha, o coelho é um mamífero, eu peguei um gene de um selenterado que ele acende no escuro, certo? Nas profundezas marinhas, e injetei esse gene no embrião de um coelho. Esse gene foi absorvido pelo material genético do coelho, coloquei esse material genético num óvulo, fiz uma fecundação, formei um pequeno embrião, desenvolvi esse organismo. Quando ele chegou numa fase de mórula, implantei numa coelhinha e o que aconteceu? Essa coelhinha gerou um coelho e esse coelho, ao apagar todas as luzes e acender uma fosforescente, ele fica verde, não é? Não tem nenhum sentido para a natureza, mas teve um grande sentido para mostrar que um gene de uma espécie na escala evolutiva baixa pode funcionar no gene de uma espécie bastante desenvolvida. Mas vamos falar de uma outra área bastante importante, que é a área de ecologia, e falar um pouco de desequilíbrios ambientais.
O aluno não pode perder a noção de que a poluição é algo bastante desagradável para que as espécies consigam viver em harmonia. A poluição do ar, a poluição do solo, a poluição da água, essas são as principais, não é? Porque nos causa problemas diretamente. Agora, a poluição sonora e a poluição visual são poluições modernas, gente. Poluição sonora, o outdoor, as pichações, aliás, a poluição visual, a poluição sonora, os carros de som, os buzinaços, esse trânsito caótico, está gerando nas pessoas o que nós chamamos de doenças somáticas, aquelas doenças onde você inventa a própria doença, é o seu cérebro sobrecarregado dessas pressões, ele começa a reagir. Então você tem taquicardia, você tem sudorese, você pensa que vai morrer de uma hora para outra, uma hiperansiedade, quando na verdade é o ambiente que de alguma forma está lhe pressionando e o seu corpo responde querendo fugir daquilo ali, dando essas características que parecem patológicas. E temos também um controle biológico. Isso é quintura, isso é muito interessante. Chega de usar agrotóxicos. Os agrotóxicos estão lá, destrói as pragas, que é contrário a gente, mas, por outro lado, os agrotóxicos estão causando uma biomagnificação, ou seja, está se acumulando ao longo das cadeias alimentares. E quando nós fazemos um estudo mais elaborado, e vamos ver nos tecidos animais, nós estamos conseguindo ver que nesses tecidos animais existe uma grande quantidade de poluente acumulada. E isso vem de quê? Isso vem de que no ambiente, quando um poluente é lançado, ele vai sendo absorvido e vai passando ao longo da cadeia alimentar. Então, qual seria uma atitude, uma estratégia? É você, através de 3 maneiras, predatismo, parasitismo ou competição, colocar uma outra espécie no ambiente para que aquela espécie controle aquela espécie nociva. Principalmente o predatismo, por ele ser bastante específico, gente. Essa é uma dica quente e espero que vocês tenham sucesso e estaremos aqui sempre para trazer para vocês todas essas dicas e informações. Um grande abraço e boa prova. Muito obrigado ao professor Sérgio Mala por essa aula. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa, professor. Amanhã o Câmara Aberta traz uma nova disciplina, é a vez da gente estudar a língua portuguesa. Quem perdeu ou quiser rever uma dessas aulas, passa lá na nossa fanpage, facebook.com/tvCâmarajP. Muito obrigado pela companhia, boa sorte e até mais.